Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, comecinho do mês de outubro, primeira aula do mês de outubro, e eu espero que vocês estejam todos tranquilos aí dentro das casas de vocês, né? Eu também estou aqui dentro. Pessoal, nós vamos terminar o assunto do livro de leitura e produção de texto, tá? Na aula passada, nós vimos os textos sobre esse manual de etiqueta. Então, nós vimos o gênero textual, o manual. O manual tem uma linguagem específica dele, né? Tem que ser uma linguagem muito clara, com instruções muito objetivas para que todos entendam, tá? Esse manual aqui fala sobre etiqueta, fala sobre como ter um planeta sustentável. Etiqueta ecológica, né? Como você consegue fazer para viver ecologicamente correto, tá? Aí nós vamos lá na página 163 para fazer os exercícios sobre esse manual de etiqueta. 1. De acordo com o texto, por que a ecologia deixou de ser um assunto restrito a entusiastas e cientistas? Ou seja, por que a ecologia hoje está em todos os lugares, é um assunto que todo mundo conversa? Por quê? Porque hoje em dia ela é de interesse de todas as pessoas, né? Ela deixou de ser um assunto somente para estudiosos, somente para especialistas, certo? Uma resposta bem simplesinha aí, ó. Porque hoje em dia, esse assunto ecologia, esse assunto abrange grande parte da sociedade. É um assunto que nos envolve, né? É um assunto que pertence a todo mundo hoje em dia e não apenas estudiosos e cientistas, tá? 2. Segundo o manual, a sustentabilidade será alcançada por meio de diversas frentes. Entre as diferentes formas de a sociedade tornar-se mais sustentável, qual dessas ações é a mais importante? Ou seja, como que nós vamos conseguir sustentabilidade? Sustentabilidade é você ter progresso e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente, tá? Então, letrinha A, o envolvimento dos políticos, porque ações públicas precisam ser direcionadas. B, o desenvolvimento tecnológico, uma vez que pode melhorar o proveito energético. C, a participação da mídia, já que pode informar sobre práticas sustentáveis. E D, a mudança de hábitos pessoais, pois todos são corresponsáveis pelo planeta. Então, de que forma nós vamos ter uma maior sustentabilidade? Envolvendo políticos, desenvolvendo a tecnologia, fazendo com que a mídia participe, ou mudança dos nossos hábitos? Letrinha D, né, pessoal? Mudança dos nossos hábitos, que vai fazer com que o planeta se torne sustentável. 3. Na seção, o que você precisa saber para fazer um planeta melhor, o autor chama a atenção para 3 itens: a água, a energia elétrica e os combustíveis. De forma resumida, responda: quais as ações ligadas a cada um desses elementos devem ser realizadas pelos seres humanos? Olha, pessoal, a palavra-chave aí é redução, tá? Redução do consumo de água, redução do consumo de energia elétrica e redução no consumo de combustíveis. Então, essa é a resposta. Qual ação que envolve tanto a água, a energia elétrica e o consumo de combustíveis, tá? A redução no consumo. Então, se você aprender a economizar água, não só você, se todos nós, né? Se todos nós aprendemos a economizar água, aprendemos a economizar energia elétrica e conseguimos também economizar o uso de combustíveis, ou seja, em vez de ir de carro, vai a pé ou vai de bicicleta, e você diminui a produção de gases que são lançados para a atmosfera, né? 4. Leia novamente. Na rua, como percorrer a cidade onde você mora de maneira mais amigável? A. Levando em conta o contexto, o que significa a expressão mais amigável? Aí, mais amigável nesse sentido, pessoal, quer dizer respeitando o meio ambiente. Dentro do contexto aí, né? A palavra amigável quer dizer com respeito ao meio ambiente. Reescreva o trecho, substituindo a expressão mais amigável por outra de significado semelhante. Então, você começa lá. Como percorrer
a cidade onde você mora. Onde você mora, de maneira o quê? Ou tirando de maneira mais amigável, né? Sem agredir o meio ambiente. Então aqui você substituiu uma expressão por outra, né? Então, sem agredir o meio ambiente, ficou no lugar de mais amigável. 5. Releia o trecho a seguir e explique-o com suas palavras. Em casa. Seu lar docilar pode ser uma cidadela da sustentabilidade com algumas atitudes bem simples. Então, o que quer dizer esse pedacinho? Seu lar docilar pode ser uma cidadela da sustentabilidade. Cidadela no sentido de uma cidade menor, uma cidade 3x4, né? Uma fotografia pequenininha, reduzida, com algumas atitudes bem simples. Você pode explicar essa frase dizendo que a sua casa pode ser uma fortaleza contra o desperdício, né? Então vamos lá. A sua casa pode se tornar um ambiente ecologicamente sustentável. Então essa é a 5. Sua casa pode se tornar um ambiente sustentável, ou seja, dentro da sua própria casa, você pode ter ações, você pode fazer coisas que deixem com que a sua casa seja sustentável, ou seja, você pode continuar vivendo nela, você pode ter conforto, mas sem agredir o meio ambiente. Você pode reduzir o consumo de itens, você pode reciclar as embalagens, mandar o lixo para o lixo, né? Mandar o lixo correto para o lixo, economizar água, apagar as luzes quando não estão sendo usadas, enfim, uma série de atitudes que podem fazer com que sua casa se torne um ambiente sustentável. Sem agredir o meio ambiente, sem desperdício, sem poluição. 6. Reflita nas questões a seguir e converse com o professor e os colegas. Então essa daqui são todas respostas pessoais, tá? Essa não precisa ser feita. Vou colocar aqui, ó, 6. Nós só vamos conversar sobre elas, tá? É possível reverter o problema da poluição no planeta? Sim, é possível sim você reverter a poluição. Não poluindo mais, tomando atitudes aí, fazendo atitudes que não provoquem mais poluição ainda. B. Dentre os objetivos do desenvolvimento tecnológico está o de garantir mais conforto à humanidade. De que forma a tecnologia poderia ser empregada para reverter o desgaste do meio ambiente? Se você conseguir, por exemplo, inventar, fabricar um carro que não gaste tanto combustível, que polua menos, você está usando os recursos tecnológicos a favor do meio ambiente, por exemplo, tá? C. Com que atitudes cotidianas as pessoas poderiam ajudar a preservar o meio ambiente? O que é que você pode fazer para preservar o meio ambiente, tá? Você pode consumir menos, você pode reciclar, destinar o lixo para o lugar correto. Essas são apenas algumas das sugestões, certo? Agora nós vamos lá, então. Estudo do gênero manual. 1. Reflita a respeito do título do texto. Manual de Etiqueta do Planeta Sustentável, e para isso leia os verbetes abaixo. Estou repetindo, né, pessoal? Verbete, essa palavrinha que está em vermelho aí e que vai ser explicado. O verbete pode ser do dicionário, também pode ser de uma enciclopédia. Do dicionário você vai achar o significado da palavra. Na enciclopédia você vai ter toda uma pesquisa sobre essa palavra. Então, manual, adjetivo de 2 gêneros. 1, relativo à mão. 2, feito com as mãos. Substantivo masculino. 5, pequeno livro. 6, livro que contém noções essenciais acerca de uma ciência, de uma técnica, etc. Compêndio epítome. Etiqueta. O que é etiqueta? É um substantivo feminino. 2, formas cerimoniosas de trato entre particular e cerimonial. 3, regras, normas, estilo. 4, letreiro ou rótulo que se põe sobre alguma coisa para designar o que é e o que contém, o seu preço, etc.
Então, letrinha A. Quando falamos em... Então, A. Quando falamos em manual, seja de um jogo, seja aquele em que em geral acompanha produtos eletrônicos, a qual das noções apresentadas no verbete manual estamos nos referindo? Então, quando a gente fala de manual, então você compra, por exemplo, um relógio, né, um rádio relógio, você compra uma televisão e vem o manual de instruções. Qual sentido é esse do manual de instruções? 1, 2, 5 ou 6? Tá? É o 6. Por quê? Porque quando eu falo em manual de instruções, eu estou falando de quê? Livro que contém noções essenciais acerca de uma ciência, de uma técnica, tá? Letrinha B. Levando em conta o título do texto lido, qual das acepções apresentadas no verbete etiqueta melhor demonstra o que essa palavra representa no texto? Acepções aí, pessoal, quer dizer significados. Qual é o melhor significado para a palavra etiqueta dentro do contexto? Manual de etiqueta, tá? Vamos volta lá. Forma cerimoniosa de trato, regras, letreiro ou rótulo. Regras, né, pessoal? Então, na letrinha B, manual de etiqueta quer dizer as regras de etiqueta, o que é que deve ser feito ou não. C. Qual o objetivo do texto Manual de Etiqueta do Planeta Sustentável? Informar, instruir ou relatar? Instruir. Um manual tem o objetivo de instruir, quer dizer o quê? Tem o objetivo de ensinar você a fazer alguma coisa. Aquele manual lá da página 156 tem o objetivo de instruir você a tornar o ambiente em que você vive um ambiente sustentável, tá? D. Você conhece outros gêneros textuais que têm o mesmo objetivo de um manual? E ali o quadrinho amarelo. Em um manual predomina o texto instrucional, cujo objetivo é dar orientações ao leitor. Então, que exemplos de manuais que você conhece? Então, essa aqui é a letrinha D. Você conhece, por exemplo, um manual chamado bula de remédio, porque a bula de remédio é isso, né? Ela tem a intenção de quê? De instruir você sobre aquele medicamento que você comprou, que você vai fazer uso, né? Bula de remédio, o que mais? Você pode ter um manual de instruções de um videogame, de jogos. Por exemplo, quando a professora de educação física ensina para você as regras do voleibol, então ela está instruindo você sobre um determinado jogo. Então, bula de remédio, de jogos, receita. A receita também é um manual de instruções, porque vai ensinar você a fazer alguma coisa, certo? 2. Considerando o objetivo do texto, Manual de Etiqueta Planeta Sustentável, indique a afirmação mais adequada. A. O texto constitui-se em uma forma de argumentação sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. B. Trata-se de uma reportagem sobre o desejo constante do ser humano por uma vida saudável. C. São apresentadas orientações ao leitor sobre as medidas que devem ser tomadas para tornar o planeta sustentável. E D. O texto, Manual de Etiqueta Planeta Sustentável, é uma narrativa que conta a relação da sociedade com a natureza. Então veja lá, não pode ser a letrinha A, porque a letrinha A está falando em argumentação. Não pode ser a letrinha B, porque está falando de reportagem. E a C, aliás, a D também não, porque está falando de narrativa. A alternativa correta aqui, então, no exercício 2, é a letrinha C, tá? No Manual de Etiqueta são apresentadas orientações ao leitor sobre as medidas que devem ser tomadas para tornar o planeta sustentável. Então, orientações ao leitor, instruções ao leitor, tá? Assim como a bula de remédio também fornece instruções, um manual de jogos, uma receita culinária, todas elas ensinam você sobre alguma coisa. Certinho? Na página seguinte, pessoal, nós temos lá o exercício 3. Releia os trechos destacados abaixo. Trecho 1. Puxe a tomada de todos eles quando não estiverem em uso e tenha certeza, o valor da sua conta de luz vai cair bastante.
Trecho 2. Viva seu dia com luz natural. Abra janelas, cortinas, persianas. Deixe o sol entrar e iluminar sua casa em vez de acender lâmpadas. E trecho 3. Mude sua geladeira e o seu freezer de lugar. Então veja que você tem aí alguns verbos destacados. Puxe, tenha, viva, abra, deixe e mude. Agora vem a perguntinha A, então, né? O imperativo é um modo verbal usado para expressar uma ordem, um desejo ou uma sugestão. Circule nos trechos acima os verbos que indicam essas noções. Então lá na letrinha A você vai circular lá o puxe no trecho 1, tá? Então vai lá e circula. Depois lá o tenha, também no trecho 1. No trecho 2 você circula viva, você circula abra, deixe e, por último, você circula mude. Então veja lá, cada um dos trechos aqui você tem alguns verbos. Puxe, tenha, viva, abra, deixe e mude. Todos esses verbos aí estão no modo imperativo, porque todos eles estão dando uma ordem. Puxe o livro para fora, tenha cuidado, viva bem sua vida, abra seu caderno, deixe seu quarto arrumado, mude suas atitudes. Então são ordens, né? São frases que expressam ordem. Então agora vamos lá na letrinha B. Volte ao texto 2, transcreva outras 3 frases que também apresentam verbos no imperativo. Então você vai ter que voltar lá no texto. Eu vou ajudar vocês e vou colocar assim, olha. Tem uma frase lá que fala assim no texto 2. Faça a regulagem do seu carro. Faça a regulagem do seu carro. Ou seja, um carro com o motor em dia, com o óleo adequado, ele vai poluir menos, tá? Troque o óleo. Quando o óleo do carro está novo, ele não solta aquela fumaça preta que às vezes a gente vê em carros mais antigos, né? O carro acelera e sai aquela fumaça preta. Aquilo é algum problema em relação ao óleo, né? O óleo está velho, está queimando diferente, de uma forma diferente, soltando uma fumaça diferente. Então veja, os verbos aqui no imperativo são esses daqui, ó. Faça a regulagem do seu carro. Troque o óleo. São verbos que estão dando para você uma ordem. Tudo que dá ordem chama-se imperativo. Letrinha C. Por que foi usado esse modo verbal? Porque dá a ideia do que deve ser feito. Para dar a ideia, para dar ideia de ordem, pode ser uma sugestão também, tá? Aí depende. Quando a sua mãe, por exemplo, entra no seu quarto e fala assim, arrume seu quarto, ela está dando uma ordem ou uma sugestão? Eu acho que é mais uma ordem, né? Então, a ordem, olha, todos esses são ordens e as ordens são expressas, elas são dadas através do modo imperativo. Nos trechos 1, 2 e 3, substitua os verbos que estão no imperativo por sua forma no infinitivo. Então, quais são os infinitivos desses verbos aqui? Lembrando que infinitivo é quando o verbo está terminando em ar, ir ou or. É o verbo lá do jeito que ele aparece no dicionário. Então vamos lá. Esse daqui é o exercício D. Então qual é o infinitivo desses verbos? Olha. Puxe. O infinitivo é puxar. Tenha. O infinitivo é ter. Viva, o infinitivo é viver. Abra, o infinitivo é abrir. Deixe, deixar. E mude para
mudar. Então são verbos, aqui eles estão no modo imperativo e aqui eles estão no infinitivo. Por que eles estão no infinitivo? Você pode pegar a sua caneta colorida aí e grifar, ó. Certinho? Número 4. Observe as imagens que acompanham o texto. Qual é a principal função delas? Aí você tem um quadrinho amarelo, tá? No livreto, as imagens ajudam a chamar a atenção do leitor para o texto e tem uma função explicativa, tornando a instrução mais clara. Então, as imagens, lá no 4A, explicar como o leitor deve executar cada ação, ilustrar o texto, tornando-o mais atraente. O objetivo das imagens, pessoal, é a letrinha D, né? A letrinha D aí que é a certa. Ilustrar o texto, tornando-o mais agradável, mais atraente, né? Mais chamativo. 5. Observe um dos gráficos que aparecem ao fim de cada instrução. Então você tem lá, né? Essa instrução aí é para você trocar o carro e usar a bicicleta. Qual é o esforço que isso necessita e qual é o impacto que isso causa na natureza? Então, qual a função deles no texto? Esses dois gráficos mostram o esforço e o impacto. 5. O desenho, né, a ilustração, mostra qual é o esforço necessário para realizar essa ação e o impacto que isso causa. Ao meio ambiente. Então, a gente pode ver lá que é como uma régua, né? Então, você tem uma reguinha ali, né? Do menor para o maior. É um esforço médio e é um impacto alto, né? Um grande impacto. Ou seja, se você trocar o carro pela bicicleta, você vai causar um grande impacto na natureza, porque você vai deixar de poluir, tá? E qual é o esforço que você precisa? Vai precisar pedalar, então é um esforço também médio também, né? Um esforço médio e um impacto alto. Certinho, pessoal? Aqui a gente tem um pouco do uso do imperativo e a gente pode deixar isso daqui para vocês como lição de casa, tá bom? Um beijo para todos vocês.